um testemunho muito forte, sim, que eu gosto de falar, que é de Domingos Sávio. Domingos Sávio, ele era um estudante de São Dom Bosco. Dom Bosco é um santo, né, pela Igreja Católica, né? Para quem aqui fala um pouco sobre santos, né? A igreja tem santos como um exemplo, né? Um exemplo de santidade. Eu tenho o Jonathan hoje um exemplo de radialista, um exemplo de podcast, de entrevistante, né? De entrevista. E eu vou e monto hoje meu podcast. E eu tenho o Jonathan como meu exemplo. Aquele que, nossa, viveu lá 30 anos, entrevistou Xuxa, entrevistou o Danilo Gentili, entrevistou o Silvio Santos, foi aquele cara top, né? Eu vou montar o meu, poxa vida, esse cara é um cara para me se espelhar. Então a igreja tem os santos como espelho de santidade, de modelos que viveram nessa terra e que nos levam para Deus numa facilidade de o que eles foram, né? São Paulo fala assim que sede meu exemplo em Cristo Jesus, viver aquilo que ele viveu. Viver aquilo que ele viveu. E de São Domingos Sávio, ele estudava na escola de Dom Bosco era um professor, e Domingos Sávio, ele tinha o desejo de ser santo. E ele começou a ficar assim, a se isolar. Sim. Ele se isolava dos alunos, ficava sozinho, ficava nos cantos, e Dom Bosco, né, muito sábio, começou a perceber aquilo. Aí ele falou assim, Sávio não está bem, ele está com algum problema. Ele falou, Sávio, você quer me contar a tua história, o que aconteceu talvez com a tua família, antes de você chegar aqui? Né, era um internato, né, de jovens que ele acolhia para cuidar na escola, né? Sim. E Sávio falou bem assim, eu quero ser santo. Mas ele falou, como você quer ser santo isolado do mundo? Você santo é você ser santo no trabalho, aqui na escola, no teu projeto, no teu namoro, lá no casamento, em todo lugar você pode ser santo. Na tua igreja. Não é deixar de viver. Não é deixar de você viver, de você estar com os amigos do futebol, é você falar lá, você ser um exemplo de pessoa, é você estar talvez numa festa, num bailinho com as pessoas, é você ser um exemplo, aquele cara lá, bacana, que legal, uma pessoa família, uma pessoa exemplo, uma pessoa sabe que não apenas fala de Deus, mas vive o ser cristão, né? Sim. Vive o ser cristão. Eu via muito, eu estava vendo você falar sobre aquele irmão lá que faz bastante de palestra, que é o Wendel Carvalho. Que ele falava bem assim, não apenas queira ser um empreendedor, ganhar dinheiro, ficar rico, mas queira você ser um empreendedor, um empresário, para você ser um outro Cristo na vida de alguém que está precisando. Achei bacana, ele é um cara poderoso, sim, um cara rico, que ele falou que ele ganha, quando ele ganha pouco, 1 milhão por mês. Nossa. Quando ele ganha pouco, e o cara ia mentir aquilo lá na rede social, né? Sim. E o cara falar aquilo, foi bacana. Você queira ser alguém na vida, você queira ter um pouco mais de uma condição financeira, para você ser um outro Cristo na vida daquele que necessita e precisa. Bacana, né? Então, e essa então é a visão dos católicos perante a santo. Isso, santo, no caso, é uma pessoa que vocês, possa, digamos assim, o cara foi um exemplo. Um exemplo de santidade. E a gente crê que aquilo que foi um exemplo de santidade, lógico que para a igreja canonizar, existe um processo de canonização, né? E antes da canonização, existe um processo de beatificação que demora muitos anos. Teve santos da igreja que demorou 100 anos, outros 200 anos. Nesses 2.000 anos da igreja católica, existe mais de 3.000 santos canonizados. Nossa! Canonizado. O processo de beatificação começa, vou colocar aqui o exemplo do Jonas, você aqui. Você foi um missionário, sabe assim, não apenas um missionário, mas alguém que apresentou aqui o podcast, uma pessoa que arrecadava muitos fundos, ajudava muitas obras de caridade, e as tuas obras salvou muitas pessoas do crack, da droga, né? Salvou pessoas que estavam ali perdidas, pessoas que estavam presas. As tuas obras foram um exemplo dessa terra. A igreja começa a ver você como uma pessoa diferente. Sim. No fim da tua vida, a igreja começa a estudar a tua vida. Existe, como o Padre Léo no Brasil hoje, né, tem a Santa Dulce, né, no caso, né, dos pobres, que ela doou a vida inteira dela para ajudar os pobres. Será, desse daí que vem o nome, Irmã Dulce? Ali, isso, a Irmã Dulce, isso mesmo. Isso tá. mesmo. E Padre Léo está hoje passando por um processo de beatificação, que é um processo que a igreja estuda toda a sua vida, a sua história, desde quando ele começou, desde pequeno, como é que ele foi, se aquilo foi verdadeiro. Se existe mesmo obra de misericórdia da vida dele, ou se foi apenas um charlatão, se foi, né, uma pessoa que enganou talvez, né? Porque existe muito isso, né? A própria palavra de Deus fala isso, né? Aquele processo de beatificação... Chamado falso profeta? Isso mesmo, né? Existe aquele processo de beatificação até a igreja reconhecer como beato. Se ele for reconhecido como beato apenas, ele fica talvez a vida inteira como beato. Foi um beato de Deus, um exemplo de Deus, um exemplo de cristão, um exemplo de servo, de pregador, de padre. E depois daquilo, se aparecer algum milagre comprovado com uma oração, intercessão dele, que talvez, né,
Um exemplo, você foi na minha casa, você é um padre, você rezou pela minha família e aconteceu aquela graça na minha vida. Como o pastor falava aqui esse ano passado, né? De algumas graças que ele foi, até ele falava do câncer, né? Sim, exatamente. Eu tive algumas graças, né, também na minha vida de pregar alguns retiros, algumas pessoas foram curadas, né? Até dando assim um gancho aqui. Um retiro que eu pregava em Cascavel, Deus me falava no meu coração que tinha uma pessoa, uma jovem, que ela tinha sido violentada. Uhum. E eu pregava aquilo e aquilo vinha no meu coração, só que você falar uma coisa dessa, assim, numa plateia de jovens, assim, você falar aquilo é muito forte, sem você ter a certeza, né? Sim. E foi um dia de retiro, foi o segundo dia. No terceiro dia aquilo continuava vindo no meu coração. Sim. E quando eu proclamei aquela graça, eu falei assim, ó, aqui tem uma jovem, que Deus me fala já há 3 dias, já que está falando no meu coração, que você foi violentado dentro da sua casa, e você está aqui hoje, e você sofre com isso, uma depressão profunda, você, sabe, não consegue, tem um bloqueio na tua vida, que você não consegue ser feliz com outros relacionamentos. Aquela pessoa levantou lá, aquela jovem levantou e foi lá na frente lá. Rapaz, aquele me desmontou, porque quando Deus fala com você e você obedece a Deus e você proclama aquilo que Deus fala, aquilo não é apenas gratificante porque é obra de Deus, né? Toda Sim. glória é para Deus. Mas ele sabe assim, você experimentar na plenitude que Deus está falando com você e confirmando. É muito forte. Nossa. É muito forte isso, né? E existem alguns processos, né, alguns santos que aconteceram muito isso, né? De santidade, né? De curas e milagres mesmo, né? Comprovadamente cientificamente, né? Como eu sou um devoto de Padre Pio, não sei se você ouviu falar já. Padre Pio de Pietrotina. Não. Padre Pio, um dia se tiver a oportunidade de estudá-la, procurá-la assim, só um relato Sim. que ele fala sobre ele. Ele ficou durante 50 anos com os estigmas de Cristo nas mãos. Ele recebeu as marcas de Cristo nas mãos, ele pedia que ele queria receber, e ele recebeu e ele sangrou durante 50 anos. Nossa. 50 anos ele recebeu, ele sangrava as suas mãos e os cientistas do mundo inteiro estudaram ele. Como que uma pessoa, né, consegue ficar sangrando dia e noite? Sangrava, rezava missa, era perseguido, né? O tempo das guerras, né? O tempo das guerras, as pessoas pediam oração para ele para ir para a guerra, né? Nossa. Existem muitos relatos de curas, de milagres, né? Padre Pio é italiano. É italiano. São Padre Pio de Pietrotina. E existe um relato da igreja, né, e o testemunho dele mesmo, do confessionário, tudo, né, que faz 100 e poucos anos que ele morreu, né, que o diabo visitava ele. O diabo batia nele. Ele acordava todo arranhado de manhã cedo. Nossa. Acordava arranhado, ele apanhava do demônio, né? Sim. E isso foi algo forte que a igreja começou a estudar ele. Os cientistas do mundo inteiro começaram a estudar ele, ninguém conseguiu comprovar cientificamente qual era o significado daquilo, ele sangrar durante tantos anos. E ele foi beatificado? Beatificado e depois canonizado santo. São João Paulo II canonizou santo, né? E depois também São João Paulo II hoje também é santo, também canonizado pela igreja. Então, no caso, para ser canonizado? Canonizado. Existe beatificação e depois de canonização. Para ser beatificação e canonização. O beatificado é aquele que seguiu uma vida exemplar que foi... Isso, foi um beato. Um beato. Um seguidor de Cristo, um beato, Sim. assim como todos alguns padres, alguns religiosos que entregaram a sua vida inteiramente, né, para seguir. São Francisco de Assis, ele era muito rico. São Francisco de Assis, ele nasceu numa família hierárquica daquela época, era uma das mais ricas daquele tempo. Francisco de Assis, ele era, né, aí vem a palavra paz e bem, né, paz e bem vem da congregação franciscana, né, dos frades menores dos capuchinhos. E ele falava que ele queria ser o frade menor de todos. Ele se colocava como menor, né, na humildade, na pobreza e na misericórdia. O seu pai era tão rico naquela época, e ele queria que ele seguisse a hierarquia, né, do pai dele, né, para assumir a empresa de tecido que ele tinha, de tudo de panos finos que ele tinha, né. E quando ele estava na guerra, ele recebeu o chamado de Deus. Deus falou com ele para ele renunciar à vida de riqueza, renunciar e para viver uma vida em Cristo. Quando ele recebeu o chamado, ele foi até a tecelaria do pai dele, pegou todos os tecidos e doou para os pobres. Quando a família dele percebeu aquilo, eles queriam matar ele. Imagina. Aí Francisco fala a palavra bem assim: Pai, tudo aquilo que está aqui é seu, inclusive a minha roupa do corpo. Ele tira a roupa do corpo inteira e pega e doa para o pai dele, também sai pelado. E aí que ele funda a congregação franciscana, né, que até mesmo os budistas e todos os religiosos do mundo inteiro têm um apreço por ele, porque foi um homem assim, muito santo que ele viveu. Ele foi um homem que visitou muitos países. Naquele tempo, né, Francisco de Assis faz 700 anos que ele viveu na Terra. 700 anos.
E a igreja tem todos os seus documentos, né, seus relatos escritos dele mesmo, até hoje guardados no Vaticano. Todos, né, na Basílica de São Francisco de Assis, né, até o dia de hoje. De um homem que ele foi, dos relatos, de onde que ele foi, e até mesmo os budistas o reconhecem, né, como uma pessoa exemplar em Cristo. Né? E ele foi canonizado. Canonizado, santo, né? E daí, assim, para ser canonizado tem que ser comprovado um milagre. Comprovado até 3 milagres. Até 3 milagres, né? 3 milagres comprovados cientificamente pela oração dele, né? Que no caso, a família, digamos assim, você está rezando, pedindo uma intercessão de Santo Antônio, que eu também sou devoto. E você reza durante anos, né? Pedindo, lógico, que quem faz o milagre é Deus. Santo não faz milagre. E, né, as pessoas falam assim, mas santo faz milagre. Não, a gente pede a intercessão desses homens que já morreram, né? Que a igreja acredita que estão perante Deus, né, que pode interceder por você. Assim, a igreja reconhece, assim como esses santos, né? Que você pediu durante tantos anos, né, para essa pessoa, e que ela intercedeu por você, e que aconteceu uma cura. Falou, poxa vida, eu rezei 20 anos pedindo, e a graça aconteceu na minha vida, né? E a igreja reconhece até 3 milagres. Tem santos que foram muito mais, né?